Olá pessoal, eu sou o André Nicolas, sou estudante de Engenharia Elétrica na ETEP São José dos Campos e neste vídeo serão abordados temas relacionados à matéria de Instrumentação e Sistema de Controle, que é ministrada pelo professor William. O tema abordado neste vídeo será redes industriais. Seguindo nesta linha, iremos conhecer um pouco sobre as seguintes redes: Profibus, Profinet, DeviceNet, HART, Modbus, Ethernet Industrial, ASI, RS-232 e RS-485. Iniciando nossa apresentação, vamos falar um pouco da Profibus. A Profibus é um protocolo que faz parte do grupo dos Field Buses, abertos e independentes de fornecedores, o que permite a integração de equipamentos de diversos fabricantes em uma mesma rede, o que chamamos de interoperabilidade e intercambiabilidade. A interoperabilidade é a capacidade de equipamentos de diversos fabricantes estabelecer uma comunicação entre si. Isso significa dizer que nós podemos utilizar um PLC Rockwell com uma ilha de sensores da Moore, por exemplo, que usando o protocolo, mesmo sendo de fabricantes diferentes, eles vão estabelecer essa comunicação entre eles. E a intercambiabilidade é a capacidade de trocar um equipamento por outro, mesmo de fabricantes diferentes, sem sofrer danos na rede. Por exemplo, a gente pode fazer a troca de um ponte I/O. Um ponte I/O, por exemplo, da Allen Bradley, nós podemos trocar ele por um Siemens, sem sofrer grandes danos à rede. Protocolos Profibus. Protocolos DP. O que é o protocolo DP? Ele é um periférico descentralizado. Ele possui uma alta velocidade de comunicação, podendo chegar a 12 MB por segundo, e uma velocidade de resposta de 1 a 5 milissegundos. E utilizando esse protocolo de comunicação no sistema de controle, nós conseguimos controlar e monitorar equipamentos de diferentes funções, porém todos necessários para o processo. Isso quer dizer que a gente consegue fazer integração de CLPs, IHM, soft start, inversor de frequência, sensores e outras coisas. Agora vamos falar um pouco sobre a classificação dos dispositivos DP. Mestre DP Classe 1. São os controladores que ficam responsáveis pelo controle dos escravos continuamente, executando uma ordem definida de tarefas que se repetem. Este mestre tem o maior grau de propriedade na rede, existindo apenas um em cada um. O dispositivo mestre mais comum é o CLP, ou seja, cada rede possui um CLP controlando vários equipamentos. Mestre DP Classe 2. São os programadores, dispositivos de configuração ou sistema de supervisão. São utilizados para a configuração da rede ou para os propósitos de operação e monitoramento. Ou seja, entra em contato com os escravos quando o operador precisa fazer alguma configuração secundária. Algo que seja importante, mas que não interfira na comunicação entre os escravos e o mestre classe 1. Escravo DP. É um dispositivo periférico. É um dispositivo de entrada e saída, que pode ser um inversor de frequência, uma soft starter, uma IHM, que coleta as informações de entrada e atua sobre o processo de informação oriunda da própria rede. A quantidade de informações de entrada e saída depende do tipo de dispositivo. O Profibus permite até 246 bytes de entrada e de saída. Protocolos Profibus. Introduzindo agora ao Profibus PA, que é automação de processos, a sua sigla, ele é um protocolo adequado para o processo industrial e de instrumentação, não sendo necessário o uso de controladores CLPs. Ligados à rede, cada equipamento pode exercer a sua função, sem antes ter que passar pela interface do CLP. Possui uma característica adicional, que é a transmissão intrinsecamente segura, o que faz com que ele possa ser usado em áreas classificadas com risco de explosão. É indicado por controlar variáveis digitais, em linha de produção seriada
ou células integradas de manufatura. Classificação dos dispositivos PA. Mestres classe 1. Eles são os responsáveis pelas operações cíclicas e controle das malhas abertas e fechadas do sistema de controle de automação. Os mestres classe 2 são os responsáveis pelo acesso acíclico dos parâmetros e funções dos equipamentos PA. Os acopladores são os dispositivos utilizados para traduzir essa característica física entre o Profibus TP e o Profibus PA. Continuando a classificação dos dispositivos PA, também temos os Link Devices, que são os dispositivos utilizados como escravos da rede Profibus TP e mestres da rede Profibus PA. Eles são utilizados para conseguir maiores velocidades no barramento DP, que podem chegar até 12 MB por segundo. Eles possuem endereço físico no barramento e permite com que seja acoplado até 5 acopladores neles, mas limitam o número de equipamentos em 30. Profinet. A Profinet é a confirmação das tendências de uso das redes industriais. Ela é a evolução da rede Profibus. A Profinet também traz as redes industriais para se comunicar com sistemas e aplicativos de negócio, além de facilitar a sua adoção, simplificando conexões de campo, componentes necessários e configurações exigidas. Dando continuação sobre o Profinet, quais são as vantagens do seu uso? A diversidade de marcas fornecendo os mais diversos componentes para a Profinet garante que aplicações sejam feitas de forma completa e com custo adequado. A modularização de máquinas e equipamentos é garantida pela flexibilidade de conexão oferecida pelos componentes de seus campos e padrões abertos. A utilização de componentes no padrão Ethernet TCP/IP torna muito mais simples todo o fornecimento, instalações e adoção do padrão Profinet. Instalações cabeadas, a utilização do padrão Ethernet Cat5 ou mesmo instalações wireless desenvolvidas para Profinet é utilizada para as empresas como a grande possibilidade da conexão de dados. Dando continuidade sobre as vantagens da Profinet, nós temos que a Profinet é uma rede industrial de alta confiabilidade e disponibilidade por conta dos seus padrões e protocolos de comunicação utilizados, bem como pela sua capacidade de escalabilidade, tornam o Profinet uma rede industrial para grandes aplicações. A integração com alguns dos mais conhecidos padrões de Fieldbus adotados pela indústria proporciona que a nova tecnologia converse já com as instalações existentes. A força da associação Profibus e Profinet dá um grande apoio institucional e técnico, já que as definições de padrão, a publicação de informação, a criação de grupo de estudos e a formação e certificação de profissionais é realizado por ela. Classificação dos dispositivos Profinet. Controlador. O controlador normalmente é um CLP ou um DCS, onde o programa de automação é executado, ou seja, dentro desse DCS ou do CLP tem a sua lógica criada que vai enviar dados de saída para alguns dispositivos I/O e receber dados de entradas de outro. Ele é muito semelhante a um mestre classe 1. Dispositivos. Os dispositivos são sensores ou atuadores conectados ao controlador através de cabos Ethernet. Esses dispositivos recebem dados de saída do controlador e enviam dados de entrada para o controlador, semelhante aos escravos. Supervisor. São os computadores. São as interfaces homem-máquina, que são as IHMs, ou outros dispositivos de monitoramento, comissionamento ou diagnóstico. São semelhantes a um mestre classe 2. Dando continuidade aos temas,
vamos falar um pouco sobre o DeviceNet. O DeviceNet é um protocolo de comunicação aberto utilizado em automação industrial. Ele oferece suporte à comunicação entre sensores, atuadores e dispositivos de nível mais alto, como controladores programáveis e computadores. Ele então estabelece uma rede de comunicação industrial, responsável por integrar IHMs, CLPs, inversores de frequência, câmeras de inspeção, entre outros dispositivos que podem ser interligados a essa rede. Porém, cada dispositivo ligado nessa rede representa um nó. A topologia do DeviceNet pode ser enxergada da seguinte forma. Na parte superior, nós temos o tronco. E do tronco partem as derivações. Nas derivações, nós temos os nós, que estão representados por esses quadrados, onde cada nó significa um dispositivo conectado a essa rede. Algumas características do DeviceNet é que na sua topologia tronco, as pequenas derivações não podem ficar mais do que 6 metros de distância do tronco. A sua alimentação é fornecida por ela mesma, ou seja, todos os sensores e tudo acoplado a ela estão todos alimentados pela própria rede. A sua configuração ela suporta diversos tipos de troca de dados, como cíclicas, pooled e structured. E na sua configuração, podemos configurar entre multi-master ou mestre-escravo. Nós. Essa rede permite ter até 64 nós, e o tamanho da rede, de ponta a ponta, dependerá da sua taxa de transmissão. Ela utiliza o CAN para a camada de link de dados e SIP para as camadas superiores de rede. Outro ponto importante a se notar é que, quanto menor a distância da rede, maior a taxa de comunicação de dados. Falando sobre os condutores do DeviceNet, os condutores são organizados em 2 pares de fio e uma malha, onde o par de fios vermelho e preto é responsável pela alimentação dos equipamentos, e o par de fio azul e branco é responsável pela transmissão de dados. Protocolo de comunicação HART. Características e funcionamento. Bom, o protocolo HART ele é utilizado para a comunicação entre dispositivo de campo inteligente e um sistema de controle. O HART foi o primeiro protocolo digital de comunicação bidirecional a não afetar o sinal analógico de controle. O padrão fornece 2 canais de comunicação simultâneo, um sinal analógico de 4 a 20 mA e um sinal digital. O sinal analógico transmite a variável medida utilizando uma malha de 4 a 20 mA, enquanto o sinal digital é utilizado para levar informações adicionais do dispositivo, como padrões de configuração, calibragem, parametrização, tags descritivas e outras coisas. O protocolo opera segundo o padrão mestre-escravo, onde o escravo somente transmitirá uma mensagem se houver uma requisição do mestre. O instrumento de campo só irá enviar informações quando receber uma requisição do sistema de controle. Vamos falar um pouco sobre as características do HART. Ele é um projeto simples e de fácil operação e manutenção. Ele é compatível com a instrumentação analógica. Ele possui sinal analógico e digital, a opção de comunicação ponto a ponto ou multidrop. Ele é flexível a acesso de dados usando até 2 mestres. Ele suporta equipamento multivariável e o seu tempo de resposta é de até 500 milissegundos, com até 2 transações. E ele é compatível com produtos e outros protocolos de vários fornecedores. Bom, dando continuidade, vamos falar um pouco sobre o protocolo Modbus. O protocolo Modbus é uma estrutura de mensagem aberta, utilizada para a comunicação entre dispositivos mestre-escravo, cliente e servidor. Equipamentos industriais utilizam o Modbus como protocolo de comunicação, devido às suas características.
Este protocolo pode ser utilizado em uma vasta gama de aplicações, como, por exemplo, a instrumentação e equipamentos de laboratório, automação residencial e automação de navios. Comunicação Modbus. A velocidade de comunicação tem relação direta com o padrão que está sendo utilizado, o comprimento da rede e o número de dispositivos conectados. Ou seja, você pode ter atraso na comunicação de dados se você tiver uma rede muito longa, ou então se você tiver muitos dispositivos atrelados a essa rede. O padrão IS-232 é utilizado apenas em comunicações do tipo ponto a ponto, ou seja, só admite dois dispositivos na rede, um mestre e um escravo. Um exemplo para essa aplicação seria uma impressora serial, onde o seu computador é o mestre enviando a informação e a sua impressora é o escravo, onde realiza o trabalho. A velocidade máxima desse padrão está em torno de 115 kB por segundo, mas em alguns casos podem ser encontradas taxas um pouco maior. A distância máxima entre os dispositivos da rede está em torno de 30 metros. Comunicação RS-485. O padrão RS-485 é muito utilizado na indústria e, sem dúvida, é um dos padrões mais utilizados pelo protocolo Modbus. Esse padrão permite trabalhar com taxas de comunicação que podem chegar a 12 MB por segundo, em alguns casos até 50 MB por segundo, sendo que, quanto maior a distância, menor a velocidade de comunicação. A distância máxima da rede está em torno de 1.200 metros, e o número máximo de dispositivos do barramento é de 32. O protocolo Modbus Ethernet possui algumas variações, podendo chegar a uma velocidade de 100 MB por segundo, ou até mesmo 10 GB por segundo. A distância máxima varia de 100 MB até 200 MB, porém tudo isso depende das condições do cabo e da instalação, onde nós podemos aqui ver o exemplo de um Cat5e blindado e um não blindado. No protocolo Modbus são definidos dois modos de transmissão, o ESC2 e o RTU. O RTU e o ESC2 são modos em que a mensagem será transmitida. Isso significa dizer como será feita a transmissão dos bytes e como a mensagem será empacotada e desempacotada. Não é possível numa mesma rede utilizar os dois tipos de comunicação, ou seja, todos os equipamentos devem estar utilizando o mesmo protocolo, ou em RTU ou em ESC2. Quando está se fazendo o endereçamento do Modbus, o protocolo determina que você possa colocar até 256 endereços, onde o 0 é o endereço de broadcast. Quando o mestre envia uma mensagem para o endereço 0, todos os escravos recebem a mensagem. No endereço 1 até o 247 são os endereços disponíveis para os escravos. Do endereço 248 até o 255 são os endereços reservados. Na tabela abaixo, nós podemos ver alguns comandos de leitura ou escrita que são solicitados pelo mestre através dos comandos abaixo. Transmissão ASCII. Quando os equipamentos são configurados para se comunicarem em uma rede Modbus usando ASCII, cada byte em uma mensagem é enviado como 2 caracteres ASCII. Apesar de gerar mensagens legíveis pela tabela ASCII, esse modo consome mais recursos da rede. Quais são as vantagens? A principal vantagem dessa modalidade é que permite que os intervalos de tempo sejam cerca de 1 segundo para correr entre os caracteres sem causar erro. Os dispositivos sempre estão monitorando a rede para o início de uma mensagem. Sendo assim,
Quando uma mensagem é iniciada pelo mestre, todos os dispositivos da rede decodificam o campo de endereço para determinar qual escravo deve receber a mensagem. O início de todas as mensagens é reconhecido pelo caractere . Transmissão RTU. No modo RTU, cada mensagem de 8 bits contém 2 caracteres hexadecimal de 4 bits. Qual a vantagem do RTU em relação ao ASCII? Maior densidade de caracteres permite um melhor processamento de dados para o mesmo baud rate em relação ao ASCII. Transmissão de mensagem. No modo RTU, não existe um caractere específico que indique o início ou o fim de uma mensagem. A indicação de quando uma nova mensagem começa ou quando ela termina é feita pela ausência de transmissão de dados na rede, por um tempo mínimo de 3,5 vezes o tempo de transmissão de 1 byte de dados. Se durante a transmissão de um telegrama o tempo entre os bytes for maior que este tempo mínimo, a mensagem será considerada inválida, pois o controlador irá descartar os bytes já recebidos e montará uma nova mensagem com os bytes que estiverem sendo transmitidos. O Modbus TCP é uma implementação do protocolo Modbus, baseado em TCP/IP. Ele utiliza a pilha TCP/IP para a comunicação e adiciona ao quadro Modbus um cabeçalho específico, chamado MBAP. O modelo de mensagem é constituído em 3 blocos. A primeira parte é o protocolo de aplicação Modbus, o segundo bloco é o código de função e o terceiro são os dados que serão enviados. O cabeçalho MBAP é constituído por 7 bytes. Os 2 primeiros bytes são utilizados para a identificação da resposta para a transação. O terceiro e o quarto byte indicam o Modbus. O quinto e o sexto ele é utilizado para a contagem de todos os próximos bytes. E o sétimo é utilizado para identificar o escravo remoto em uma rede Modbus. Ethernet industrial. O que é? É uma rede que oferece a possibilidade de contar com uma grande quantidade de dados, disponibilizando pontos de acesso em diferentes locais da linha de produção. Além disso, também passa a transmitir dados de imagem e texto, desenvolvendo diagnósticos e relatórios detalhados e ricos. Também podemos destacar a possibilidade de configuração, suporte e manutenção remoto. O padrão Internet Industrial é utilizado para a troca de informações ágil e estável entre sistemas e dispositivos inteligentes, e para isso pode utilizar uma série de protocolos de comunicação, sendo os mais comuns do tipo Profinet, Ethernet IP, EtherCAT e OPC UA. Ethernet industrial, para controle, utiliza características de controle de sincronismo dentro de seu protocolo, sem alterar características do padrão, por exemplo, Profinet e Ethernet IP. Como vimos, Ethernet é um padrão e tem o seu princípio no envio e recebimento de pacotes de dados. Para que tudo isso funcione dentro de um sistema, é necessário uma arquitetura que tenha alguns componentes, tais como switches, gateways, firewall, entre outros, desenhados de forma a obter um arranjo que haja integridade, segurança, disponibilidade e sincronismo. Aplicação na indústria. Foi necessário um desenho de rede que pudesse atender esta nova realidade, com as seguintes características: aplicação em ambientes severos, temperatura de 75 graus Celsius a menos 35, proteção mecânica especial, IP, grau de proteção alto, suportar vibração e impacto, alta imunidade a ruídos, arranjos de alta disponibilidade e uso de protocolos industriais. Acesso ao Ethernet. O acesso à rede Ethernet pode ser feito
através dessas vias, que também mostram a evolução. O primeiro cabo utilizado foi o cabo coaxial. Hoje nós utilizamos muito esses três próximos, que é a conexão de cabo RJ45, a fibra ótica e a rede sem fio wireless. As redes Ethernet são baseadas no princípio de funcionamento do CSMA/CD, que na prática o padrão trabalha enviando dados na rede e detectando colisões de pacotes. O seu funcionamento segue em 6 passos. Se o canal está livre, inicia a transmissão. Se não estiver livre, ele vai para o passo 4. Transmissão da informação. Se uma colisão é detectada, a transmissão continua até que o tempo mínimo para o pacote seja alcançado. Então, segue para o passo 4. Passo 3. Fim de transmissão com sucesso. Informa o sucesso para as camadas de rede superior. Sai do modo de transmissão. Passo 4. O canal está ocupado. Ele espera até que o canal esteja livre. Passo 5. Canal se torna livre. Espera-se um tempo aleatório e vai para o passo 1, a menos que o número máximo de tentativas de transmissão tenha sido excedido. Passo 6. Número de tentativa de transmissão excedido. Informa falha para as camadas de rede superior e sai do modo de transmissão. Envio de informações. A origem, a informação é sempre unicast, é um ponto único. O destino é o broadcast. O destino pode ser multicast, ou seja, múltiplos lugares, mas com informação dirigida. O destino pode ser unicast. E Ncast tem o destino definido por um router. Camadas da rede. De acordo com o modelo OSI, um sistema de rede de comunicação é dividido em 7 camadas. A primeira é a camada física, a segunda é a camada de ligação de dados ou enlace de dados. A terceira é a camada de rede. A quarta é a camada de transporte. A quinta é a camada de seção. A 6 é a camada de apresentação. E a 7ª é a camada de aplicação. Protocolo ASI. O protocolo AS Interface, comumente referenciado somente como ASI, foi criado por um conjunto de 11 empresas ligadas a setores de automação, através de um consórcio fundado em 1990. Uma das principais ideias do projeto ASI era levar ao nível de sensores e atuadores os benefícios já alcançados nos níveis superiores da hierarquia de automação industrial. Desta forma, a rede ASI foi concebida para complementar os demais sistemas e tornar mais simples e rápida as conexões dos sensores e atuadores, com os seus respectivos controladores. Como ponto de partida para o desenvolvimento do ASI, foi elaborada uma lista de requisitos para o desenvolvimento de uma interface serial digital para sensores e atuadores. Alguns requisitos da rede ASI. O primeiro requisito da rede ASI é a interoperabilidade. Significa que sensores e atuadores de diferentes marcas e empresas poderão ser conectados a uma mesma rede serial digital. O baixo custo de conexão por nó e sem restrições de topologia de rede e de fácil manutenção. O cabeamento de 2 fios de fácil uso e baixo custo, capaz de entregar tanto energia quanto dados. A confiabilidade operacional alta em ambientes industriais severos. Baixo tempo de reação e comportamento determinístico. Bom, neste slide podemos ver em forma de tabela os requisitos do ASI. Vamos ver alguns deles. A transferência de dados. A transferência de dados tem que ser mestre-escravo com pooling cíclico. O endereçamento. Os escravos recebem um endereço enviado pelo mestre em um terminal de configuração. A estrutura de rede pode ser em barramento, anel, estrela ou árvore. O meio físico. São 2 cabos não trançados e nem blindados para dados
e energia 24 V corrente contínua de até 200 mA por escravo e 8 A por rede. O comprimento do cabo. O comprimento do cabo é de no máximo 100 metros e para maior distância podem ser obtidos repetidores. O número de escravo. O número de escravo é de 31. Número de sensores e atuadores. 4 sensores e 4 atuadores por escravo. E um máximo de 248 participantes binários por rede. O tempo de ciclo. O tempo de ciclo é de 5 milissegundos em uma rede completa, com 31 escravos. Cada escravo pode utilizar até 150 micro do tempo da rede por ciclo. A sua modulação. A sua modulação emprega uma modulação por pulsos alternados conhecida como APM, que é baseado no código Manchester. Taxa de transferência. A taxa de transferência no SI é de 167 kB por segundo, resultando em 100 micro como o tempo gasto de transmissão de um bit. A sua topologia. Nós podemos ver as quatro topologias descritas no slide anterior, que é a topologia em estrela, linha, a linha com derivações e a árvore. Cabeamento ASI. A rede ASI utiliza um cabo especial não blindado e perfilado. Ele é composto de 2 fios e transportando simultaneamente dado e alimentação para os elementos da rede. Este cabo é comumente conhecido como Yellow Flat Cable. Para aplicações que demandam potência maior, existem versões especiais indicadas por cores, como o cabo preto, que é conhecido como Black Flat Cable, fornecendo até 30 volts, e o vermelho Red Flat Cable, fornecendo até 230 volts. A conexão do cabo ASI é rápida, feita geralmente através de conectores vampiros, que perfuram o isolante do cabo e estabelecem o contato com os fios internos. Na retirada das tomadas, em caso de modificação da fiação, o cabo retorna ao seu aspecto original, pois o seu isolante é autorregenerativo. Seguindo agora, vamos falar do protocolo de comunicação. A troca de dado entre mestre e escravo no SI sempre consiste em um chamado do mestre, seguido por uma pausa e uma posterior resposta do escravo. A pausa do mestre tem que ser mantida e checada pelo escravo, depois de receber um chamado do mestre e apresentar a duração de 3 a 10 bits. A pausa entre a resposta do escravo e o próximo chamado do mestre é a duração de tempo em que a rede estará ociosa após o fim de uma resposta do escravo. A especificação do mestre determina que a duração máxima dessa pausa seja de 2 bits em operação normal, assegurando que o tempo de ciclo será mantido. Levando-se em consideração a taxa de comunicação do ASI e incluindo todas as pausas necessárias, chega-se a uma taxa líquida de 53,3 kB por segundo, gerando uma eficiência na transferência de 32%. O sequenciamento abaixo nos mostra como funciona o sequenciamento do tempo de transição. Primeiro nós temos o chamado do mestre, depois a gente tem a pausa do mestre, resposta do escravo, a pausa para a próxima chamada e novamente o chamado do mestre. A duração dessa pausa pode ser alongada de até 500 microsegundos, desde que o tempo de ciclo não exceda os 5 milissegundos. O aumento do tempo de ciclo pode ser feito em um sistema com menos de 31 escravos, de forma que o mestre o utilize no processamento interno das funções de controle. Campus Frame. As descrições do quadro abaixo nos mostram as requisições do mestre.
Neste outro quadro, nós podemos ver as descrições da requisição do escravo. Mensagens para ASI. Existem 9 diferentes tipos de mensagens ASI. 2 para dados e parâmetros, 2 para ajustes ou mudança de endereço de escravos e 5 para identificação de escravos ou para investigação de status. Data Exchange é o tipo mais comum de mensagem. Serve para transferir dados e solicitar valores de entrada de um escravo. Write Parameter configura o comportamento do escravo através da escrita em parâmetros internos. Assign Address permite que o mestre atribua um novo endereço para um escravo. Isso é possível porque os escravos entram na rede com o endereço 0, ou são configurados para este endereço através do comando delete operating address. Reset reinicia o escravo, colocando-o em seu estado inicial. Delete operating address. Este comando é usado para apagar o endereço de operação de um escravo e é usado em conjunto com o comando assign address. Read I/O configuration é usado pelo mestre para ler a configuração de I/O em um dispositivo escravo. Read ID code serve para ler o código do dispositivo. Este parâmetro é definido durante a fabricação do componente e não pode ser mais mudado. Read status lê o buffer de status de um escravo contendo 2 flags, com a seguinte descrição: S0 endereço volátil e S3 erro de leitura de memória não volátil. Read and reset status lê e posteriormente apaga o buffer de status de um escravo. Seguindo os temas, vamos falar agora de RS-232. O RS-232 é um padrão de comunicação binária assíncrona entre dispositivos eletrônicos. A sigla RS-232 significa Padrão Recomendado 232, criado pela Electronics Industries Association. No protocolo de comunicação RS-232, caracteres são enviados um a um como um conjunto de bits. A codificação mais comumente usada é o Start-Stop assíncrono, que usa um bit de início seguido por 8 bits de dados, possivelmente um bit de paridade, e 1,5 ou 2 bits, sendo então necessários pelo menos 10 bits para enviar um único caractere. Tal fato acarreta a necessidade em dividir por um fator de 10 a taxa de transmissão para obter a velocidade de transmissão. A alternativa mais comum ao Start-Stop assíncrono é o HDLC. O HDLC pode operar nos modos síncrono e assíncrono. O padrão define os níveis elétricos correspondentes aos níveis lógicos 1 e 0, a velocidade de transmissão padrão e os tipos de conector. Padronização do RS-232. Características elétricas, como nível de tensão, taxa de sinalização, taxa de rotação dos sinais, nível máximo de tensão, comportamento de curto-circuito e carga máxima de capacitância. Características mecânicas da interface, conectores plugáveis e identificação dos pinos. A função de cada circuito e os subconjuntos padrões de circuitos de interface para aplicações selecionadas de telecomunicação. Pinouts RS-232. As conexões mais comuns do RS-232 possuem 9 ou 25 pinos, o que nós conhecemos de DB9 ou DB25. Faixa de extensão. Os pinos RS-232 possuem uma faixa de voltagem padrão de -15 a +15 volts.
para todos os pinos de sinais. As oscilações de tensão que ocorrem durante a transmissão de dados podem totalizar 30 volts. As portas do RS-232 podem trabalhar com tensões tão baixas quanto -5 a +5 volts. A compatibilidade com diferentes tipos de equipamento é possível graças à grande variedade de tensões que o RS-232 pode usar. Taxa de transmissão. A taxa de transmissão mede a velocidade de transmissão de dados entre duas portas e geralmente é considerada como bits por segundo. O protocolo RS-232 controla a taxa de transmissão. As taxas de transmissão geralmente caem no intervalo de 1.200 a 19.200. Comprimento do cabo. À medida que a taxa de transmissão aumenta, o cabo serial que conecta seu equipamento e seu sistema de controle deve diminuir. Geralmente, um cabo de 100 pés é apropriado para 1.200 a 2.400 baldes. Para 9.600 baldes, seu cabo deve ter um comprimento de no máximo 50 pés, e você precisa encurtá-lo para 20 pés, caso esteja transmitindo a 19.200 baldes. Transmissão e recepção. Vamos começar pelos dispositivos. Temos o DTE e o DCE. O DTE ele é responsável pela transmissão de dados, que nós podemos exemplificar como um computador. E o DCE ele é responsável pela recepção de dados, que nós podemos exemplificar como uma impressora. As configurações do software devem ser idênticas para a comunicação correta entre os dispositivos. Ou seja, se nosso computador estiver trabalhando a 9.600 bps, a nossa impressora também tem que estar configurada para trabalhar em 9.600 bps. Na transmissão assíncrona, nós temos esses 4 dados. O start bit, que é o que indica o início da transmissão. Os dados, que são os dados que vão ser transmitidos, geralmente são 8 bits, mas podem ser 5 e 7. O bit de paridade, que é um dado opcional e é utilizado para verificar erros. E o stop bit, que indica o fim da transmissão, que pode ser 1, 1.5 ou 2. A sigla RS-485 significa Padrão Recomendado 485. O protocolo RS-485 é considerado o mais versátil, demonstrando bom desempenho em todos os 4 critérios. Isso levou à ampla adoção do RS-485 como a interface de comunicação preferida quando vários nós precisam se comunicar em aplicativos de controle ou aquisição de dados. Através do uso da topologia multiponto, vários receptores e transmissores podem ser conectados. A transmissão de dados é feita usando sinais diferenciais para maior consistência. Comunicações RS-485. São possíveis 2 chips. A primeira é a RS-485 com 2 contatos que operam no modo half duplex, enviando ou recebendo dados exclusivamente de uma vez. E também temos a RS-485 que podem ter 4 contatos, e neste caso podem ser executados no modo full duplex. Quando usados da maneira full duplex, os dados podem ser transmitidos e recebidos simultaneamente. Bom, nós sabemos que o RS-485 também possui 9 pinos. Agora nós vamos falar o que é cada um desses pinos. O pino 1, ele é o CD, que tem a função de detecção de transportadora. O pino 2 é o RxD, que é o pino que recebe dados. O pino 3 é o TxD, que faz a transmissão de dados. O pino 4 é o DTR, que é o pino pronto para terminal de dados. O pino 5 é o GND, que é o terra do sistema.
Pino 6, DSR, conjunto de dados pronto. Pino 7, RTS, solicitação de envio. Pino 8, CTS, limpar para enviar. Pino 9, RI, indicador de toque. Vantagens do sinal diferencial. A utilização estratégica do sinal diferencial permite uma filtragem eficiente dos ruídos captados pelo cabo ao longo do seu comprimento, tornando o padrão RS485 robusto a interferências. Outra vantagem do sinal diferencial é sua imunidade à variação do potencial de terra dos diferentes dispositivos da rede. Pequenas variações no potencial da terra não prejudicam a comunicação. Topologia RS485. A topologia utilizada pelo padrão RS485 é a de barramento, ou sua variante Daisy Chain, e permite a adição e remoção de dispositivos sem influenciar outros dispositivos que já estejam em operação. Sendo um padrão multiponto, é possível adicionar vários dispositivos na mesma rede, diferente do padrão RS232, onde apenas é admitida a comunicação entre dois dispositivos. Half Duplex e Full Duplex. O padrão ainda pode operar em modo Half Duplex, utilizando um par de cabos padrão, ou em Full Duplex, utilizando dois pares de cabos, sendo que em Half Duplex somente é possível utilizar uma operação por vez no barramento, ou seja, as operações de envio e recebimento de dados não podem ser realizadas no mesmo tempo. Já no modo Full Duplex, é possível enviar e receber dados ao mesmo tempo. Porém, a utilização do modo Half Duplex predomina em quase todas as aplicações industriais, por conta do baixo custo de implantação e a ótima velocidade que o padrão já proporciona. O padrão RS485 define um sinal diferencial de tensão entre um par de fios, conforme apresentado na figura abaixo, onde o transmissor oferece uma tensão de no mínimo 1.5 V menos 1.5 V. O receptor deve possuir uma sensibilidade de no mínimo 200 mV e menos 200 mV. E nós podemos notar que a forma de onda A e B em relação à Terra tem que ser opostas, para poder gerar assim um diferencial. O padrão RS485 determina que a velocidade máxima da rede é de 10 MB, porém, em alguns casos, é possível chegar até 50 MB por segundo. A distância máxima dessa rede, determinada pelo padrão RS485, é de 1.219 metros. No padrão RS485 é determinado que devemos usar resistores de 120 ohms nas duas linhas do barramento, onde nós podemos ver aqui abaixo à esquerda como colocá-los e na direita o exemplo de um resistor já pronto para uso, resistor utilizado pelos CLPs Atos. O cabo de par trançado deve ter uma bitola mínima de 24 WG, que equivale a 0,20 mm², devendo possuir sua blindagem sempre que possível. O cabo ainda deve possuir uma impedância de no máximo 17 picofarad e uma impedância maior que 100 ohms. Dispositivos na rede. O número de dispositivos na rede RS485 é de até 32 dispositivos, já que é um padrão multiponto. A tabela abaixo nos mostra algumas vantagens e algumas diferenças do RS485 em relação ao RS232. O que nós podemos notar é que o RS485 pode possuir uma instalação muito maior que a do RS232,
onde a 485 pode chegar a 4.000 pés e a RS-232 a 50 pés. Outro ponto também é a sensibilidade. A sensibilidade do 485 é de 200 mV, enquanto a do 232 chega a mais ou menos 3 mV. E a quantidade de dados também por segundo no RS-232 chega a 20 KB e a do RS-485 chega a 10 KB.